Eu acho que eu tive uma adolescência muito tranquila, embora eu nunca me lembre de ter roubado uma carroça e ter invadido de penetra uma festa no meio da floresta, mas tirando isso, eu acho que eu tive uma adolescência saudável. Oi, eu sou o Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal. Por favor, não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e, sobretudo, de se inscrever neste amabilíssimo canal e, por favor, também ativar o sininho para ter sempre as novidades que vêm toda semana. O livro de hoje é um livro muito significativo para mim. Aí vocês vão falar, Antônio, mas todos os livros que você fala que são significativos. Ok, mas esse é mais, talvez, não sei, eu vou pensar nisso. O livro de hoje foi indicado pelo jornal Le Monde como o 7º romance mais importante do século XX. Hoje eu vou falar de O Bosque das Ilusões Perdidas, ou no título em francês, Le Grand Meulne, do escritor francês Alain Fournier. O título é realmente meio chatinho de dizer, né? A tradução seria O Grande Meulne, que é o sobrenome do personagem principal. Esse é um daqueles livros que vão tratar basicamente da passagem da adolescência e o quão difícil e o quão marcante é esse processo do início da vida adulta, do final da infância, coisa que muitos psicanalistas já tentaram falar desde o século XX, incluindo o Freud, o Lacan. A gente vai acompanhar então o narrador, que é o François Sorel. Ele é de uma família de professores, ele vive numa cidadezinha pequena no interior da França, até que vem se hospedar na casa deles, do François, vem o Meulne, o Auguste Meulne, né? O Meulne do título do livro. E ele é um rapaz muito complexo, ele tá ali na fase dos 17 anos, um pouquinho a mais do que o narrador. Lembrando que isso se trata das memórias do narrador de um período que já aconteceu há muitos anos, período da adolescência dele. E aí a gente acompanha um dia esse Meulne, ele simplesmente dá uma despirocada e ele rouba uma carroça e sai meio maluco pro interior de uma floresta. Ele vai ficar vagando até que ele vai encontrar no meio desse bosque um grande castelo onde está tendo uma festa de noivado, e ele vai conhecer o grande amor da vida dele, a grande paixão que vai ser a Yvonne de Galé. Só que o que acontece é o seguinte, ele vai embora dessa festa depois de passar uma noite alucinada no meio daqueles personagens, tendo a sua paixão pela moça que ele acabou de conhecer, só que ele não consegue mais lembrar aonde ficava essa casa, ele não consegue mais lembrar como chegar até lá, ele nem sabe na verdade que o nome dela é Yvonne. Então ele vai influenciar também o narrador, o François, a ficarem procurando esse castelo durante anos, sem nunca conseguir encontrar. Esse livro ele foi escrito em 1913 pelo Alain Fournier, que tinha mais ou menos uns 26 anos na época, e muito baseado pela experiência de vida dele. Ele é o rapaz, exatamente como a gente está falando, com a dificuldade de crescer, meio uma síndrome de Peter Pan, sabe? O autor, ele teve uma grande paixão platônica na adolescência, nunca conseguiu abandonar essa paixão e passa o resto da vida nessa busca desenfreada. Então, essa é a grande influência. A vida dele é a influência para a obra. É considerado o único livro dele, o único romance, porque um ano depois, o autor, o Alain Fournier, ele morre no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. O corpo dele ficou desaparecido durante quase 100 anos, só foi encontrado no início dos anos 90. Então ele atingiu uma aura mística dentro da literatura francesa pelo fato do Le Grand Meulne ser o único livro dele, pelo fato de ser um livro sobre juventude, pelo fato do autor ter morrido muito novo. Então ele é um livro muito emblemático na literatura. E aqui no Brasil ele ganhou esse título excelente de O Bosque das Ilusões Perdidas, ao que parece devido a uma tradutora, a primeira tradutora do livro para o português, adotou esse nome, que é uma mistura de Ilusões Perdidas do Balzac, envolvendo o bosque, mas eu adoro esse título, ele é maravilhoso. E é isso, o que mais me chama a atenção, eu fui conhecer esse livro por causa do título, diga-se de passagem, esse título Bosque das Ilusões Perdidas, da segunda adaptação cinematográfica dele, que foi lançada em 2006. Ele teve uma outra também, eu acho que em 68, ambas as duas são francesas, e são adaptações muito lindas e que conseguem retratar, embora de 2006, depois eu fui descobrir, ela muda muito da história, acrescenta coisas que não tem, mata a personagem antes do percurso, antes do final, mas tudo bem.
é uma adaptação muito bonita também. O que fica pra mim desse livro é o impacto da juventude, sabe? E eu confesso que às vezes eu me sinto também como o Mjolnir, ele com essa dificuldade de abandonar esse castelo, então passa anos da vida dele tentando encontrar esse castelo. Eu também sinto que eu tenho dificuldade em abandonar uma série de coisas que aconteceram durante a minha adolescência e vira quase uma obsessão. E eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Tamanho é o impacto disso. Então, eu admito, é um dos livros que mais me influenciou, é uma das histórias que sempre me acompanham. Eu não consigo falar sem ficar ouvindo a trilha sonora do filme, que é muito bonita também. E embora seja um livro de aspecto um pouco melancólico, um pouco triste, faz lembrar a gente períodos bons, que a gente tende a fazer isso, né? O ser humano tende a olhar a infância, a juventude, por mais que elas tenham sido muito difíceis, a gente tende a olhar com muita saudade, com muita nostalgia desse período todo. E lendo O Bosque das Ilusões Perdidas, a gente fica com saudade dessas coisas. A gente fica às vezes com saudade de situações que talvez nem foram tão boas, mas foram muito significativas na nossa formação. Então eu acho que ler O Bosque é absolutamente necessário para todo mundo, porque é o período que modifica a gente completamente. Então fica aqui a dica, foi lançado por uma editora agora, há uns 2, 3 anos foi relançado depois de anos fora de catálogo no mercado editorial brasileiro, numa nova tradução. Não sei dizer se essa tradução é boa ou não, eu li ele em francês, né, nessa ediçãozinha da editora Le Livre de Poche. Eu lembro que uma professora na França, ela falou pra mim, que eu fiquei meio viciado nessa história, eu falei pra ela que eu tava lendo, e aí ela disse que, só falam bem dessa história porque foi o único livro que o autor escreveu, como se o mérito todo da história fosse esse, mas não é. Eu acho que é uma história que a gente ri, a gente chora e, ao mesmo tempo, a gente fica com uma vontade de que o personagem se encontre e que ele possa, sabe, encontrar o porquê da vida dele, que é o porquê mais maldito para nós todos. Então, eu acho que a leitura é mais do que obrigatória. Então, fica aí a dica de Le Grand Mjolnir ou O Bosque das Ilusões Perdidas. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser adquirir, vai estar ajudando imensamente o canal. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho. Bom, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo.